Tu já se sentiu perdido na hora de fazer uma análise financeira? Então fica aqui comigo que eu vou te mostrar um primeiro passo essencial para que tu consiga desbloquear a tua análise financeira. A maioria das pessoas começa olhando direto para a planilha, direto para os números, mas aí que vai o maior erro. Iniciar o processo da análise sem entender o contexto do que nós estamos analisando. As pessoas já vão direto entender faturamento, custo, lucro, margem, sem ter o real entendimento do objetivo da análise. O que se busca com essa análise, com esses dados e com esses números. Então, já grava isso. O primeiro passo não é calcular. O primeiro passo é definir um objetivo claro do que se quer com essa análise. Sem um alvo claro, qualquer número vira bagunça e ruído no meio de um relatório extenso. Então, algumas informações que tu precisa se questionar antes de começar a análise é: o que eu quero com essa análise? Olhar a performance? Olhar o caixa? Olhar a rentabilidade, olhar minha projeção orçamentária. Olhe sempre o objetivo e responda essas perguntas com clareza. Bom, mas eu quero olhar para todos esses bullets, todos esses pontos. Ok, vamos dividir por etapas. Então, o erro clássico da análise financeira é não ser guiado por uma pergunta principal. Então, é importante ter em mente: eu estou ganhando ou perdendo dinheiro? Eu tô gastando mais ou eu tô economizando mais? E se eu tô economizando mais, eu tô economizando no local ideal, no local correto? O que eu preciso saber primeiro? O meu preço cobre os meus custos? Os teus dados e a tua análise só vai fluir quando essas perguntas forem respondidas. Então, sem isso, só vai gerar um relatório bonito, um relatório tecnológico, um relatório talvez até com storytelling, porém o real conteúdo do dado daquela análise não está ligado àquela apresentação de forma embasada, de forma organizada. O próximo ponto, depois de tu definir um objetivo, é tu entender o recorte disso. Ok, chegamos à conclusão que a gente precisa analisar a nossa receita. Receita de quando? Receita por onde? Qual o mês que eu vou analisar? Eu vou analisar um ano fiscal? Eu vou olhar o meu faturamento acumulado? Eu quero ver essa projeção de forma trimestral? Pensa nesse recorte de período de forma estratégica. A tua empresa é uma empresa de lucro real? Eu estou olhando todas as minhas demonstrações financeiras e as minhas análises financeiras que vão para o mercado ou que é para algum relatório interno? Então, organiza esses recortes de forma estratégica depois que tu entende o teu objetivo. Outro ponto também que é muito importante é o nível de dado. Eu estou olhando um dado do passado, eu estou olhando um dado para projeção, eu estou olhando uma variação. Qual é o meu tipo de dado que eu quero levantar com essa análise financeira? Então vamos lá. Ponto 1, pergunta objetivo. Ponto 2, recorte dessa pergunta objetivo, que é definir a linha de tempo. Ponto 3, definir o meu tipo de análise. Eu estou vendo algo que aconteceu, algo que eu quero que aconteça. Eu preciso olhar índices de mercado de onde? Do passado, do futuro? Como que eu vou olhar esse tipo dessa informação? E o por último é o nível de análise. Eu vou analisar a empresa como um todo? Eu vou analisar o meu produto? Eu vou analisar o meu cliente? Qual é a visão do dado que eu preciso? Eu vou analisar especificamente uma receita X? Eu vou analisar como performa uma linha de produção Y? Então, ter também o nível da análise dentro da empresa que está atuando, dentro da empresa que tu está atuando, é muito importante. Então, ponto crítico. Sem recorte, sem objetivo, o teu relatório vai virar uma bagunça. Porque o financeiro, ele não é dados soltos. O financeiro conta uma história, seja ela uma história que vai acontecer ou uma história que já aconteceu. Recapitulando então a regra de ouro para que tu arrase nas tuas análises financeiras. Passo 1, objetivo. Passo 2, estrutura. Passo 3, aí sim entra o cálculo. Depois que tu tem tudo isso alinhado, amarrado, tudo organizado e sem bagunça, nem na tua mente, nem nos
planilhas, nas tuas pastas, nos teus relatórios, tu consegue sim ter uma boa análise financeira e conseguir concluir um relatório com esses dados para performar de forma eficiente. Então não inverta essa ordem, não comece pelo cálculo, comece pela história desse cálculo, bem como a gente precisa fazer uma validação de um número. Eu estou validando o quê? A minha receita. Ok, se eu estou validando a minha receita é oriunda da onde? É de venda? É de produto de venda? É de serviço? É de revenda? É de importação? De onde vem? Qual é a origem dessa minha receita? Então, no momento que eu sei a história do que eu estou analisando, isso vai acabar validando e fazendo uma pequena auditoria nessa informação que tu tá levantando para um dado, para um relatório financeiro. Um exemplo de um caso prático que geralmente acontece no financeiro é o gestor vir nos procurar e questionar: fulaninho, eu posso contratar tantas pessoas para o meu time? Então, é daí que tu precisa olhar tudo isso. Tu precisa olhar resultado mensal, margem de contribuição, caixa disponível, compromissos futuros, ou seja, a informação certa para a pergunta certa. A análise financeira vai muito além da pergunta. A análise ela tem que ter intencionalidade sobre essas informações. Então, quando eu digo que tu precisa olhar para o resultado mensal, tu precisa entender, quem sabe, essa pessoa que quer contratar é para uma área que ela impacta diretamente na margem de contribuição desse produto? Se sim, a contratação dessa pessoa vai variar em quantos por cento a minha margem? Então, olha, de uma pergunta eu já fiz um emaranhado de análises antes mesmo de olhar o dado, de olhar a informação. Bom, sim, essa pessoa é para uma área que impacta diretamente a margem do meu produto, né? O valor que esse produto custa para mim. Então, logo, se esse produto vai começar a custar mais para mim, quando eu for revender, eu consigo revender ainda para o mesmo preço? Se sim, ok, eu consigo revender com o mesmo preço. A longo prazo, o quanto isso impacta meu caixa? Essa pessoa vai sair quanto para mim a longo prazo? Então, todas essas análises são importantes de ser vinculadas à pergunta original, que é: eu posso contratar mais uma pessoa? Então, inicialmente, é uma pergunta simples, mas quando tu começa os desdobramentos, tu começa a traçar objetivos, tu começa a traçar períodos, tu começa a entender os teus dados para daí sim, de forma mais assertiva, conseguir focar no número e levar um cálculo para essa pessoa. Conseguir criar essa jornada do dado. E quando tu não tem um objetivo fixado, a partir das perguntas, a partir da delimitação temporal desse dado, tu perde horas infinitas em planilhas, porque tu vai ficar tentando procurar as informações que, na verdade, talvez elas nem estejam ali, são informações que talvez tu tenha que criar cálculos. Tu vai tirar conclusões baseadas em ruídos e a partir dessas conclusões, elas vão te dar uma tomada de decisão errônea para o teu negócio, ou enfim, para o negócio do qual tu estás orientando com essa análise financeira. Eu já vi empresas quebrarem não por falta de dinheiro, mas por falta de clareza nas informações. Então, o primeiro passo para te ter uma boa análise financeira é ter clareza dos teus objetivos com essa análise e também ter certeza dos dados que tu precisa levantar para fazer esses cálculos. Então, é muito importante a clareza e o objetivo quando se trata de uma análise financeira. Então, a mensagem principal que tu precisa ter contigo sobre análise financeira é que isso não é uma fórmula. Isso é quase uma ciência social. Tu precisa compreender todos os envoltos da tua análise, tu precisa compreender qual é a visão que tu quer passar e tu precisa fazer o storytelling desse número. Então, não é gráfico, não é dashboard, não é calculadora, não é planilha. Isso são ferramentas que vão te auxiliar a manter esse processo construtivo de uma boa análise financeira. Foca em primeiro a estrutura, depois o cálculo,
para te poder ter uma boa análise financeira e entregar bons relatórios. Já salva esse vídeo, acompanha os nossos conteúdos e comenta aqui. Qual a tua maior dificuldade hoje na análise de dados financeiros?